Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes desse canal, e mais sério. Eu vou falar sobre o dia que tudo desmoronou, o dia que eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla. Esse canal aqui é para ser leve, divertido, trazer uma carga de esperança e para que eu converse como seu amigo. Só que em alguns momentos a gente vai ter que conversar sério, vai ter que falar de assuntos importantes. E esse vídeo hoje é para conversar com você que tem esclerose múltipla, que é familiar de alguém que tem, ou se acabou chegando esse vídeo até você por conta de um amigo. É uma conversa séria. Meu nome é Gildo Afonso, eu fui diagnosticado com esclerose múltipla em 2017 e hoje eu sou atleta, mas nem sempre eu fui. Ela atinge 3 a cada 20 mil pessoas. Em 2017, quando eu escutei essa palavra pela primeira vez na vida do médico, assim, você tem esclerose múltipla, foi o dia que pra mim, assim, que, cara, tudo desmoronou. E talvez você esteja vivendo isso agora. Eu não sei, assim, qual idade esse diagnóstico ele te encontrou, mas eu posso te, assim, apostar mesmo que você pensou duas coisas. Não era pra ser comigo, não era pra ser agora. E eu tive medo quando eu recebi esse diagnóstico. E eu acho assim, medo não de morrer, mas medo de perder quem eu era. Pelo menos eu tinha acabado de formar na universidade, achava que tinha um futuro gigantesco ali pela frente, conquistas e... Cara, eu queria conquistar o mundo. E de repente eu me vi preso numa cadeira de rodas. Na época eu perdi metade dos movimentos do corpo. Eu tinha viajado para uma viagem no Peru e foi no retorno dessa viagem. E cara, foi assustador. E eu posso apostar que para você também deve ter sido. Receber esse diagnóstico, saber que você é uma doença que não tem cura, que você vai lidar com as incertezas, com a dúvida. Mas assim, como alguém que passou pelo diagnóstico de esclerose múltipla, viveu tantas incertezas, mas que completou várias provas de triatlo depois disso, foi o Ironman, que correu maratonas, que hoje está se preparando para, quem sabe, chegar no Everest, ainda tem se tornando um montanhista. Eu posso te falar assim que você vai viver momentos de raiva, dúvida, incerteza. Com certeza você vai viver isso. Só que, cara, você também vai viver momentos de reconquistas, de poxa, valeu a pena. E aqui a conversa que eu quero ter com você é sobre algumas coisas, algumas ações, eu acredito que são de fundamental importância e que com certeza fizeram diferença na minha vida. Eu não sou o dono da verdade, eu ainda estou aprendendo muita coisa, eu tenho 8 anos de diagnóstico, só que eu aprendi algumas coisas e eu quero compartilhar contigo como amigo. E a primeira delas, que é de fundamental importância, e aqui sem clichê nenhum, é você consultar com um médico especialista. Vou te contar um pouco da minha história. Eu voltei do Peru já com quase metade dos movimentos que eu perdi. Foi escalando numa montanha que eu comecei a perder metade dos movimentos do corpo. Eu tentava amarrar meu tênis, não conseguia. Eu tentava dar chutes para o ar e a perna não ia. E quando eu voltei para Rondônia, eu fui com o médico, ali é o clínico geral ali que passa, e aquele médico ele passa para raio-x, aí não acha nada, passa para um neurologista, e o neurologista me internou para fazer uma pulsoterapia. Se você tem um diagnóstico, você está acostumado, aqueles 5 dias. Eu já passei até de 10 dias, fiz plasma férias, mas isso é conversa para outro vídeo. E ali naquela pulsoterapia foi quando eu recebi o diagnóstico da doença, depois de fazer uma série de exames. Não estava fechado, mas era uma suspeita muito forte, esclerose múltipla. Até hoje eu sou amigo da família desse neurologista que me deu o diagnóstico.
se vocês estiverem vendo esse vídeo, Dr. Vladimir e doutora Adriana. Eu estava internado, ele entrou na sala com a esposa dele aguardando atrás e a minha irmã estava naquele quarto de hospital, comigo assim do lado. Ele falou: Gildo, com os resultados do exame, você tem o diagnóstico de esclerose múltipla. Cara, teve um silêncio assim no quarto, sabe? Eu lembro que a TV estava ligada, mas acho que, cara, até relembrar isso hoje dá um... Não sei como foi para você. Para mim foi muito forte aquilo. Eu fiquei muito em silêncio, escorreu uma lágrima. Eu vi a minha irmã sair do quarto, estava chorando também. E aí o médico ele teve que atender o telefone. Ele saiu e a esposa dele entrou na sala. E ela pôde conversar um pouco comigo, falou sobre Deus, viu que eu estava meio abalado de receber aquele diagnóstico. E a partir daquela conversa, a gente se tornou muito amigo, assim, eu fui muito amigo deles, até hoje eu sou amigo, e ele não era especialista em esclerose múltipla. Eu passei os dias de pulsoterapia, precisava achar acho que é aquele, você fica pesquisando, né, tenho que achar um tratamento agora. E aí agora já estabelecendo uma amizade com o Dr. Vladimir e a doutora Adriana, eu fiz uma pergunta para ele, falei: doutor, como se fosse o seu filho, o que o senhor recomendaria agora? Porque é muito assustador, sabe? Você se depara com uma série de medicamentos e tudo mais. E aí ele falou: Gildo, se consulta com um médico especialista em esclerose múltipla. Foi quando ele falou para mim: aqui em Rondônia não tem nenhum. Eu morava em Rondônia na época. E se você fosse meu filho, eu te enviaria para um grande centro, uma grande capital. Eu consultaria com um médico especialista na doença e acharia a partir daí o melhor tratamento. E eu acho que foi uma das coisas que fez muita diferença na minha vida. Porque não do Dr. Vladimir, mas dos outros médicos que durante aquela internação ficavam de plantão, falavam sobre interferon, Gilenya. Você deve conhecer algumas medicações, não sei nem se eu posso comentar aqui o nome de todas. E aí você fica perdido. E quando tinha passado num concurso público, tinha juntado um pouco de grana, a grana que eu tinha, eu vim para São Paulo, passei com um médico especialista da doença. Uma das primeiras coisas que ele falou que você chega cheio de dúvidas, né? Poxa, o que eu passo agora? Ele falou: Gildo, muitas dessas medicações a gente nem usa mais aqui. E ali me trouxe uma clareza, ele me trouxe uma perspectiva muito positiva sobre os tratamentos e a evolução da doença. Porque, entenda, a esclerose múltipla ela é a segunda doença que mais evolui em tratamento no mundo. Só perde para o câncer. E os tratamentos, eu posso te falar de 2017 para agora, mudaram muito. E é muito difícil acompanhar toda essa evolução. E só um médico especialista ele vai acompanhar com propriedade toda essa evolução de tratamentos e o teu caso. Então, assim, Gildo, qual que é o principal coisa agora? O que eu preciso fazer? Um médico especialista. E dentro desse ponto, agora eu vou colocar algo muito pessoal. Tem que ser um médico especialista que acredite em você. E quando eu falo de acreditar, é aquele cara que acredita em você como paciente, na tua recuperação, na tua autoestima, na tua esperança. Ele tem uma energia lá em cima, aquele cara que consegue extrair o teu melhor. Eu acredito muito num negócio chamado ressonância mórfica. Não é assunto para esse vídeo, mas eu acho que você vai entender quando eu falar assim. Quando você se cerca de pessoas que acreditam na tua melhora, que acreditam na tua virada de página, isso é uma energia que vem de lá para cá, ainda mais a gente que coloca na figura do médico uma figura de autoridade e ele passa essa confiança. E hoje, por conta dessa história que eu venho construindo, eu conheço muitos neurologistas, muitos especialistas, e existe uma diferença muito grande naquele médico que acredita na tua recuperação, que vai lá e, cara, você sente uma confiança nele. E eu te falo que comigo, eu conheci alguns médicos que... Depois eu posso contar minha história com detalhes, mas 8 meses antes do Ironman eu vivi o pior surto da doença, fiquei 21 dias internado, e eu escutei de um médico residente: Gildo, vai aprender a tocar violão, porque vai ser difícil você ser atleta. Cara, isso foi um tiro no meu coração. Escutar isso de um médico te coloca novamente num estado depressivo, Então, primeiro ponto, cara, consulta com um médico especialista, mas principalmente
Consulte com alguém que acredite em você, que acredite na evolução, em você, na ciência, em dias melhores. E, Gildo, qual que é o melhor médico? Cara, aí é com você. Eu acredito que você sente, sabe? Quando você senta ali, você sente uma confiança, você sente, poxa, esse cara acreditou em mim. Como a esclerose múltipla ela não tem cura até hoje, até o dia de hoje, né, que a gente está gravando, vai ser uma relação de confiança que você vai estabelecer. Vai ser o médico que vai olhar a tua ressonância, vai ser o médico que vai te passar as melhores medicações, que vai conversar sobre a evolução da doença. Então, assim, ache alguém, encontre alguém que você confia. O segundo ponto, também é tão importante, é proteger a tua confiança. Na vida eu acredito que vão ter algumas fases que você passa. Vou te falar sobre o esporte. Eu que sou atleta, e aí eu acho que você vai entender a dinâmica da esclerose múltipla. Quando você fala que vai emagrecer, vai começar uma atividade física, as pessoas elas te aplaudem. Parabéns, melhor decisão, vai lá, você consegue. Mas depois que você começa a levar isso a sério, você perde 5, 10, começa a ficar bom no esporte, perder um peso, começa a se olhar no corpo, se sentir bem, as pessoas começam a falar assim, olha, eu acho que você está levando isso a sério demais, você está indo 6 vezes na semana na academia, você não está comendo mais nenhum biscoitinho, você não está comendo nenhuma fritura, você não está tomando mais refrigerante. E aquelas pessoas que te aplaudiram, que te motivaram, falam assim, olha, você está levando a sério demais. E aí elas entram numa segunda fase, que é a da crítica. E aí você continua. Você está bem consigo mesmo, você está vendo o seu corpo ficando legal, você está tendo saúde. Eu estou levando o ponto do esporte aqui. Mas isso eu acho que vai para todas as áreas da vida, seja empreender, seja estudar para concurso público. E depois disso, que você está levando isso muito a sério, essas pessoas entram na frase que eu chamo de destruição, sabe? Poxa, agora você tá metido demais, você não anda mais com a gente. E aí entra numa fase que a tua confiança fica muito abalada. Porque as pessoas, eu acredito nisso, elas querem te ver bem, mas às vezes, muitas vezes, não melhores que ela. E por que eu estou falando sobre a esclerose múltipla? Muitas das vezes, quando você fala assim, poxa, eu vou recuperar, eu vou voltar aos movimentos, eu vou voltar a enxergar, eu vou. Não estou falando que vai ser fácil, não estou falando que talvez você conviva com a bengala, talvez você conviva com sequelas do surto, mas as pessoas elas vão te olhar assim, aconteceu muito comigo, com um olhar de dúvida, sabe? Você vai conquistar muita coisa, às vezes você vai correr uma corrida, você vai conseguir um resultado na academia, você vai estar. E as pessoas, mesmo assim, aquela opinião, eu chamo aquele riso irônico, eu passei por alguns cursos da doença, eu falava, pô, eu vou fazer um dia um Ironman. As pessoas riam, cara. Me tiravam de chacota, me tiravam de doido. E, Gildo, então como é que eu protejo a minha confiança? Se cerque de pessoas que acreditam em você, seja amigo, familiares, tudo mais. E principalmente, eu acho que isso fez muita diferença na minha vida. Construa em silêncio. Se você ainda sente, igual eu sentia, a minha confiança muito fragilizada nesse início, eu só fui falar que eu tinha esclerose múltipla quando eu já tinha corrido uma maratona. Foi muito difícil para mim. Eu só falei em 2019, fui diagnosticado em 2017. Mais de 2 anos e meio, convivendo com a doença para chegar para o público e falar. Então, muitas vezes, quando você começar, as pessoas elas podem te desmotivar por algum motivo. Eu só preciso que você acredite em você, que você se resgate, sabe? Que você, cara, que você acredite em dias melhores. Irmão, ou irmã, não sei quem está vendo esse vídeo. Eu preciso que você proteja a tua confiança, que você acredite em dias melhores. Não estou falando que vai ser fácil, longe de mim dizer que vai ser fácil, mas pensa nisso. Se tem aquela amizade que dá essa risada irônica, que te critica por você estar querendo ser melhor, que te critica quando você fala, pô, um dia eu vou estar bem, cara, se afasta. É isso. Pô, você está num grupo, acontece muito isso, de pessoas que só se lastimam. Cara, eu sei que é difícil, mas, irmão, protege tua confiança agora. Terceiro ponto. Sou atleta hoje, eu acredito que não existe melhor remédio que esse, que é a atividade física. Não estou falando para você fazer um Ironman, eu não estou falando para você correr uma maratona, eu não estou falando para você escalar o Everest ou escalar montanhas, mas com aquilo que você tem hoje. Começa. Cara, às vezes é uma caminhada, às vezes dar um passo, às vezes é fazer uma flexão, às vezes você ainda está na cadeira de rodas, cara, é dar uma volta aí no hospital. Para a tua recuperação? Sim, mas principalmente
para a tua autoestima, para você se mexer. A esclerose múltipla, em muitos momentos, ela me roubou muito essa confiança em mim de, poxa, eu posso, e por vezes eu me senti menos confiança, menos autoestima. Eu olhava para outras pessoas e falava, pô, esse cara consegue correr, esse cara faz isso, esse cara faz aquilo. E eu acredito muito isso, que a atividade física ela começa a te devolver isso. Eu acredito muito nessa força do movimento. Até hoje a gente não consegue mensurar os efeitos da atividade física no organismo. Mas uma coisa que eu te falo, não é maléfico. Então, não é para tornar um atleta, mas principalmente, cara, começa a se mover hoje. Um quarto ponto, cuida da tua cabeça. Talvez hoje você não tenha uma grana assim para pagar um psicólogo ou um coach, mas poxa, lê um livro bom. Nesse canal eu vou trazer algumas indicações de livros. Escuta um podcast que trabalha essa questão mental, essa eficiência mental, essa questão de acreditar. Eu acredito de verdade que você só alcança aquilo que a sua mente alcança. Então, eu só concluí maratonas porque eu acreditei que era possível. Eu só concluí um Ironman porque eu acreditei que era possível. Eu só estou me tornando montanhista porque eu acredito fielmente que é possível. Eu só falo que eu estou numa jornada para chegar no cume do Everest porque eu acredito que é possível. Mas nem sempre foi assim. É uma evolução gradual. Então, cuida disso aqui. Isso aqui é muito importante. Cuida da tua cabeça. A gente tem muitos assuntos. No próximo vídeo aqui do canal, eu vou trazer um pouco de como é a minha rotina, os bastidores, como surgiu esse projeto Everest. Então acompanha aqui, me segue lá na rede social. E se você quiser fazer parte, poxa, Gildo, quero entrar em movimento, quero me superar, tem um grupo no WhatsApp que eu chamo Clã da Superação. Você vai entrar lá, a gente tem uma conversa semanal, desafios. Eu tenho essa missão na vida mesmo de realmente estar levantando um exército aí para a gente superar os nossos desafios. Uma frase que mexe comigo é que mesmo com as nossas limitações a gente pode conquistar o mundo. E se você gostou dessa camiseta, eu tenho camisetas minimalistas com frases como essa daqui, a dúvida, que foi até minha namorada que fez, ficou linda, né? E eu tenho camisetas agora exclusivas para quem tem um diagnóstico de esclerose múltipla. Vai lá, adquire essa camiseta, pega uma dose de esperança, entra no grupo para você ser um grupo ali que você carrega um pouco dessa energia. Me acompanha aqui, acompanha os próximos vídeos, clique em curtir nesse vídeo e me deixa um comentário do que você achou, se você acredita também na minha jornada e se te ajudou, compartilha aí com alguém. Valeu!